Se nós unirmos os assuntos escoliose e radiografia, logo nos vem à mente o famoso ângulo de Cobb, que é o parâmetro radiográfico mais importante e mais conhecido quando o assunto é escoliose. O ângulo de Cobb ele nos ajuda a mensurar em graus a gravidade de uma curvatura escoliótica. E ele também é utilizado, inclusive, para definir as recomendações de tratamento de acordo com a severidade da escoliose. Mas apesar do ângulo de Cobb ser tão importante e tão utilizado, ele não é a única variável que deve ser considerada na hora de escolher uma conduta de tratamento para a escoliose. Nesse vídeo, eu vou falar sobre uma outra variável radiográfica muito importante na escoliose do adolescente, que é o sinal de Risser. Por isso, eu recomendo que você fique aqui comigo até o final desse vídeo para você compreender um pouco mais sobre essa variável tão importante. Antes mesmo de eu começar a falar sobre o sinal de Risser, eu quero que você entenda uma coisa. Eu não vou transformar você em um especialista em escoliose, muito menos em um especialista em avaliação radiográfica. O meu objetivo aqui é te fornecer informações para quando você buscar a ajuda de um profissional, você não ir completamente no escuro. Talvez essas informações sirvam para te ajudar a filtrar a qualidade do profissional que você escolheu para te assistir. Dito isso, vamos ao assunto do vídeo. O que é o sinal de Risser? O sinal de Risser é um sinal radiográfico que nós conseguimos visualizar na região do quadril, no osso ilíaco. Então, quando nós avaliamos uma radiografia panorâmica da escoliose, o profissional ele consegue identificar o sinal de Risser. E o sinal de Risser ele vai nos ajudar a medir de forma indireta o grau de maturação esquelética daquela pessoa. E por que isso é tão importante para a avaliação e para o tratamento do adolescente com escoliose? É fácil lembrar que a escoliose ela progride principalmente durante os estirões de crescimento. E durante a fase da puberdade, a fase da adolescência, é a fase mais crítica da escoliose, porque é justamente nessa fase que ocorrem os grandes estirões de crescimento. E aí que entra o sinal de Risser. Se o sinal de Risser ele ajuda a gente a mensurar o grau de maturação esquelética de uma coluna, isso também significa dizer que o sinal de Risser ele serve para a gente mensurar o quanto de crescimento estatural ainda resta para essa coluna. E o sinal de Risser ele vai ser dividido em 5 estágios. Sinal de Risser 0, 1, 2, 3, 4 e o 5. Na realidade são 6 estágios se eu contar com 0. Eu vou explicar para você primeiro do sinal 1 até o 4. E no final eu vou falar sobre o sinal 0 e o sinal 5. Você vai entender o motivo. Quando eu divido o osso ilíaco para mensurar o Risser, eu vou dividir esse osso ilíaco em 4 partes. Onde partindo do sentido lateral para o sentido medial, ou seja, indo da borda do ilíaco, indo da parte lateral no sentido da coluna, quando eu tiver com 1/4 da apófise preenchida, significa que eu estou no Risser 1. Metade da apófise preenchida, eu estou no Risser 2. 3/4 dessa apófise preenchida, eu estou no Risser 3. E quando eu completar essa apófise, eu estou no Risser 4. Cada 1/4 desse significa um sinal de Risser. 1, 2, 3 e 4. E o que isso significa? O Risser 1 e o Risser 2 são as fases críticas, porque é o início da puberdade. É nessa fase que vão ocorrer grandes estirões de crescimento. E também é nessa fase que podem ocorrer as grandes progressões da escoliose. É bom ficar atento. Nessa fase, as intervenções costumam ser mais agressivas. Se o paciente ele se qualifica para os exercícios específicos para o tratamento conservador, ele deve fazer de forma mais consistente, com mais ênfase no tratamento. Quando é necessário utilizar o colete, também utilizar o colete da forma adequada. Não que o resto dos sinais de Risser eu não deva tratar com consistência. Porém, essa fase é muito crítica e é muito complicada para a gente segurar a progressão da escoliose. O Risser 3 começa o processo de desaceleração do crescimento. E o Risser 4 eu já estou quase que finalizado o crescimento estatural da coluna, faltando apenas o Risser 5, que é o que eu vou falar agora. O Risser 5, se você perceber, quando eu finalizei o Risser 4, eu completei toda a apófise aqui em cima do ilíaco,
Porém, existe uma linha separando essa apófise, essa cartilagem, desse ilíaco. E agora, partindo no sentido contrário, de medial para lateral, ou seja, do sentido da coluna para a lateral do quadril, essa linha ela vai gradualmente sendo preenchida. Quando essa linha estiver totalmente fundida, e aí nós vamos ter o Risser 5, o que significa dizer que o crescimento estatoral cessou. Nessa fase, não há mais tanto risco de progressão da escoliose. O risco que resta é o risco de progressão acima dos 30 graus, que ocorre também para os adultos. Nessa fase, o risco de progressão é cerca de meio grau por ano para escolioses com 30 graus de ângulo de Cobb e chegando a ser 1 grau por ano para aquelas escolioses que atingiram os 50 graus de ângulo de Cobb. Por que eu falei que eu ia deixar o Risser 0 e o Risser 5 para explicar no final? Porque, analisando pela imagem, o Risser 0 e o Risser 5 são muito semelhantes. Ambos você vai ver o ilíaco completo. Na realidade, o Risser 0, o ilíaco ainda não vai ter sido preenchido essa cartilagem, mas numa análise rápida para uma pessoa leiga, ela não consegue diferenciar o Risser 0 de um Risser 5. Porém, existe uma forma que a gente consegue evidenciar esse Risser 0, que é através da cartilagem trirradiada. Quando essa cartilagem está aberta, certamente nós estamos diante de um Risser 0. Porém, no Risser 0, nós também dividimos eles em 2 estágios, Risser 0 e Risser 0+. Onde no Risser 0+, a cartilagem trirradiada já está fechada, o que significa que estamos numa zona de transição do Risser 0 para o Risser 1, entrando na puberdade, entrando na fase de grande estirão de crescimento. Um outro parâmetro que é 100% certeiro da gente diferenciar o Risser 0 do Risser 5 é através da avaliação clínica, unindo a informação do Risser com a informação da idade do paciente. Uma vez que o Risser 0 acontece próximo ao início da puberdade, significa que esses pacientes ainda são jovens ao bastante para não ter nenhum crescimento dessa cartilagem sobre o ilíaco, ou seja, são pacientes normalmente abaixo dos 11 anos de idade. Ao passo que o Risser 5 eu já finalizei minha fase de crescimento, o que significa dizer que esse paciente provavelmente já esteja por volta dos seus 15 e 16 anos. Em alguns casos, essa cartilagem ela vai ser totalmente fundida um pouco mais tardiamente, em alguns casos um pouco mais cedo. Porém, é muito fácil a gente diferenciar um pré-adolescente, uma pessoa entrando na adolescência, de uma pessoa já no final da adolescência, partindo para a fase adulta. Eu espero que esse vídeo tenha sido útil para você. Se você gostou, não esquece de deixar aquele joinha. E se ainda não está inscrito no canal, é muito fácil. Se inscreve aqui embaixo e ativa o sininho das notificações para você ser avisado sempre que eu postar um novo vídeo. Eu vejo você na próxima e tchau!